Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Contabilidade para Empresas Cooperativistas 2. Sou a professora Priscila, estou aqui mais uma vez com a nossa professora Fernanda. Olá, professora Fernanda. Olá, professora Priscila. Olá, alunos. Olá, professores. Estamos aqui novamente na aula de número 3 da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu estou aqui no chat aguardando as dúvidas e a participação de vocês nessa aula de hoje. Agora é com a professora Priscila. Então vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser um pouco tranquila, não tem cálculos, vamos trabalhar um pouco de teoria com um assunto que vocês provavelmente já entendem, já estão mais familiarizados, tá bom? Vamos lá no slide. A nossa aula de hoje é planejamento tributário, elisão, elusão e evasão fiscal. O objetivo da nossa teleaula de hoje é o quê? Nós vamos entender os conceitos básicos de tributos, nós vamos conceituar planejamento tributário e distinguir elisão, elusão e evasão tributária. Reconhecer que cada ramo cooperativo tem uma forma de tributação específica. Então vamos lá. Quem paga mais tributos? A pessoa física ou a pessoa jurídica? O que vocês acham? Quem ganha mais ou quem ganha menos? Compra de mercadorias, produtos ou renda? Qual seria a tributação mais justa? Aqui comigo, alunos. Eu acredito que essas perguntas passam na cabeça de vocês constantemente, pois vocês, como futuros técnicos cooperativos, vocês devem ter em mente mais ou menos alguma forma de que vocês vão ter que, quando vocês montarem a cooperativa, a forma de tributação. Muitos de vocês já conhecem os tributos. Muitos de vocês também já sabem essa questão de tributar. O que seria a tributação? Quem paga mais? Pessoa física ou jurídica? Será que se montar a cooperativa eu vou pagar mais? Vou pagar menos? Como é que funciona essa forma de tributação? Se vocês puderem mandar, tipo, o que vocês acham, quem paga mais ou quem paga menos, para poder saber como que vocês têm, qual o conhecimento que vocês têm com relação a tributos e qual é o conhecimento que vocês têm com relação a esse assunto, não é, professora Fernanda? Isso. Interessante é a gente conseguir compreender quem paga mais tributos, né? Os tributos, eles são necessários, né? No estado que nós temos hoje, é necessário para a manutenção de alguns serviços, mas quem paga mais tributo? Somos nós, pessoas físicas, eu, professora Priscila, que temos o nosso CPF, nós temos nossos rendimentos, ou são as empresas? Ou são vocês que serão futuros cooperados? Quem paga mais tributo? Vocês já fizeram essa pergunta? Já se interrogaram sobre essa questão? Vocês acham quem paga mais tributo? É quem ganha mais ou quem ganha menos? Quem tem mais rendimentos ou quem tem menos? O que vocês acham? Vamos verificar aqui como está a participação aqui no chat. Então, neste momento, nós não temos ainda nenhuma participação, mas eu peço aos professores que coloquem a participação de vocês. O que vocês acham? Quem paga mais tributos no nosso país, Brasil, hoje, na atualidade? São as pessoas que têm o maior rendimento ou são as pessoas que têm menor renda? Vamos dar continuidade lá com a professora Priscila. Com o que a professora Fernanda falou, eu trouxe para vocês agora um videozinho que pode definir um pouco do que são tributos para vocês. Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alta até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, as coisas. Os meus maiores gastos é com
tipo compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar impostos. Então incomoda, claro que incomoda, né? Não, Acho que não me incomoda não. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? não tenho. Nunca parei para pensar nisso. Rapaz, eu como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$ 1.000, R$ 1.300 por mês, eu acho que é uns R$ 400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse o valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem um desconto nos nossos contra-cheques, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos e até a próxima! Vocês viram como o videozinho dá uma ajuda? Vocês estão vendo como a maioria das pessoas não tem noção do que pagam de impostos? Geralmente com o que gastam ou o que eles pagam. Simplesmente eles acham que o que eles pagam de imposto é somente IPTU, o que eles gastam com comida. Então assim, a pessoa física ela não tem a noção de quanto ela está pagando de impostos. A pessoa jurídica em si, quando é aberta o CNPJ, já é feito de acordo com o regime que ela vai estruturar, que ela vai estabelecer. Aí sim ela vai saber os impostos que ela vai pagar. A professora Fernanda está falando que tem umas participações, vamos ver com ela? Ok, os alunos responderam assim, olha, segundo os alunos, a pessoa física paga mais impostos. Bom, a escola Tubarão também, a escola Fernando de Souza Gomes do Rio Pardo, também eles responderam que são as pessoas físicas. Na realidade, né, nós temos dois tipos de tributos, os diretos e os indiretos. Os indiretos são aqueles invisíveis. Então, quando a gente compra uma roupa nova, quando a gente compra alimentação, muitas vezes nós não conseguimos visualizar, mas esses tributos, eles estão lá. A grande maioria dos tributos são chamados os tributos invisíveis, que são os tributos que incidem sobre o nosso consumo. Então, alimentação, vestuário. A maioria do meu salário, eu gasto com o quê? Bens de consumo. Quase não sobra nenhum valor para aplicar em renda. Nesse caso, os tributos indiretos que incidem sobre o consumo é bem elevado, não é isso, professora Priscila? Dessa forma. Você só tem a mensuração do que você gasta, dos impostos que você paga, de acordo com o que você com o que você ganha. Vamos dizer que você ganha um salário mínimo, aí você vai fazer o quê? Um planejamento do que você ganha com o que você gasta, né? Muitas vezes existem pessoas que gastam mais do que ganham. Certo? Sim, com a alimentação vocês estão pagando os impostos? Sim, aí vem a pergunta, certo? Que é, por que pagamos tributos? Por que vocês acham que nós pagamos tributos? Qual a necessidade de pagarmos tributos? Vocês acham que é necessário? O que vocês entendem por pagar tributos? Mandem aqui no nosso chat para a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto, com relação a tributos. O que vocês entendem? Por que vocês pagam os tributos? Aqui no slide. Por que pagamos os tributos? Muitos de vocês vão dizer, isso é só o governo que quer tirar um pouco de dinheiro, não é necessário. Nossos tributos, eles são necessários sim. Por quê? Através deles há investimentos em quê? Primeiro na educação e na nossa saúde. Ou seja, assim existem o quê? As escolas públicas, certo? Os hospitais públicos, nós temos também a nossa segurança pública. Então, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Para onde? É para ir para a educação, é para ir para a saúde, é para ir para a nossa previdência social, para o nosso sistema de justiça e a nossa segurança pública.
Eu sei que muitos de vocês agora devem estar se questionando. Ah, mas a nossa saúde é precária, a nossa educação também, a segurança pública hoje em dia não está funcionando. Infelizmente, nós temos todos esses questionamentos aqui comigo, alunos. Só que os nossos tributos, ou seja, os nossos impostos, eles são para isso, certo? Para investimentos na educação, para investimentos na saúde, para investimentos o quê? Na nossa previdência social, na nossa segurança pública. São para tudo aquilo que nós dizemos que é o quê? Gratuito, que de certa forma não é gratuito. Isso é uma forma que você paga pelo serviço que você tem. Nada é de graça. Então, todos os impostos que você paga, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, você está pagando em prol de alguma coisa que vocês usufruem. É para usufruírem. O curso que vocês estão é o quê? Foi pago pelos impostos de vocês. Não é um curso gratuito. Vocês estão pagando. Então, todos os impostos que vocês pagam são o quê? Para investimentos em todo tipo de serviço público, saúde, educação, segurança pública, não é, professora Fernanda? Isso. Hoje as funções do governo são educação gratuita e de qualidade, saúde. Não quer dizer que sempre será assim. Dependendo do governo que esteja lá, pode mudar isso. A educação hoje que vocês têm acesso, embora à distância, ela é gratuita. A saúde, embora não seja satisfatória às nossas necessidades, mas ela precisa ser melhorada, mas ela existe. Mas em alguns países, esses serviços de educação e saúde não são gratuitos, certo? Os tributos arrecadados são para atender a outras necessidades dos cidadãos, correto? Continuando lá com a professora Priscila. Então, foi esclarecida essa questão de para onde vai os tributos, né? O que vocês pagam de tributos. Aí vem a segunda pergunta, vamos lá no slide. Como o governo paga as contas destes serviços à disposição dos cidadãos? Como? Como é que o governo paga esse serviço à disposição dos cidadãos? Com os tributos, que foi tudo isso que já foi dito aqui comigo. Já foi tudo isso que já foi dito aqui com relação à saúde, educação, segurança pública, tudo isso, ou seja, todo esse serviço que nós temos à nossa disposição gratuitamente, são pagos como? Com os nossos tributos, com os nossos impostos. Vamos lá no slide. E de quem é a competência para tributar as operações realizadas pelas cooperativas? Quem vocês acham que são, de quem é a competência? Vamos lá. Nós temos aqui o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Por que nós trabalhamos com esses três tipos, com as três esferas, que é o estadual, o federal e o municipal? Vamos lá. Como o governo tributa as cooperativas? Como? Depende, primeiramente, do ramo em que a cooperativa atua e, principalmente, o regime de tributação que ela vai utilizar, se é diferenciado ou não. Vamos lá para um exemplo. Nós temos aqui, cooperativa de crédito. Tem o regime de tributação dos impostos federais, diferenciando dos outros ramos. Por que ele fala outros ramos? Vamos lá. Aqui comigo. Se a cooperativa ela estabelece que ela vai ser uma cooperativa de prestação de serviço, vocês vão se juntar e vão fazer uma cooperativa para prestar serviços gerais, certo? Qual é a tributação? Qual é o ramo que vocês vão exercer? O ramo de serviço. Então, vocês vão ter tributação direta com a prefeitura, com o ISS. Então, de acordo com o ramo que você estabelece, você vai saber qual tipo de tributação você vai utilizar. Vamos dizer que vocês façam agora a cooperativa para a venda de queijo, certo? Então, vocês vão ter o quê? Diretamente ligado com o governo, ICMS. Então, funciona dessa forma. Primeiramente, vocês vão ter que estabelecer um ramo de cooperativa que vocês vão tentar atuar, seja ele de serviço, seja ele de venda. Vamos lá no slide? Como o governo tributa as cooperativas? Como vocês acham que o governo tributa as cooperativas? Nós temos alguns tipos de tributação.
nós temos a tributação pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real e pelo lucro arbitrário. Geralmente, muitas cooperativas, dependendo do ramo que vai atuar, ela escolhe o Simples Nacional, porque ele é de fácil tributação. Ele é um imposto que, em uma só guia, ele engloba todos os impostos. Só que, aqui comigo, aluno, só que você tem que verificar, primeiramente, qual tipo de ramo que você vai atuar, para saber se realmente a tributação pelo Simples Nacional, ela vai atender às suas necessidades, a tributação que você vai ter, o seu faturamento, principalmente o seu faturamento, porque cada um desses tipos, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário, existe um diferencial em cada um. Então, primeiro tem que ver a questão do ramo, saber qual vai ser esse faturamento para você poder fazer a escolha do tipo que você vai tributar, seja ele Simples Nacional, presumido, real ou arbitrário. Certo, professora Fernanda? Certo. Só um detalhe, eu gostaria depois que os alunos colocassem aí no chat qual o ramo de cooperativa que eles vão atuar, para que a gente possa comentar um pouquinho mais sobre a tributação. Lembrando que os ramos de cooperativa que podem ser tributados pelo Simples Nacional são somente as cooperativas do ramo de consumo. O que seria esse ramo de consumo? Eu creio que vocês já estudaram na disciplina com a professora Denise. São aqueles tipos de cooperativa que nós montamos, eu, professora Priscila, a professora Denise, a gente monta uma cooperativa para comprar bens de consumo, vamos lá, gêneros alimentícios para a manutenção da nossa casa. Então, esse tipo de cooperativa, até um determinado valor de faturamento, no caso de cooperativa do ramo de consumo, pode ser optante pelo Simples Nacional. Tirando disso, outros tipos de cooperativa não podem. O lucro presumido, a maioria das cooperativas são optantes pelo lucro presumido e o lucro real. Então, vamos lá, as cooperativas de crédito são exclusivas, elas têm que ser optantes pelo lucro real. Lucro presumido, os outros ramos de cooperativa agropecuário, ela pode optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Mas a cooperativa de crédito não. A cooperativa de crédito, ela pode somente, quando ela for constituída, ela vai ser tributada pelo lucro real. Isso, professora? Certíssimo, professora Fernanda. A cooperativa, ela é bem diferenciada de empresas normais. Então, existe toda uma questão peculiar com relação à atividade, com relação ao ramo que ela vai exercer. Por isso é muito importante que vocês mandem aqui para gente qual o tipo de cooperativa vocês querem montar para que a gente venha tirar as suas dúvidas, certo? Com relação à tributação, qual o regime que vocês querem estabelecer, certo? Vamos lá no slide. Como os administradores e cooperados podem diminuir a carga tributária? Como será? O que vocês acham? Mandem para a gente aqui. Como é que vocês acham que os administradores e cooperados podem diminuir a carga tributária da cooperativa? Alguém mandou alguma coisa, professora Fernanda? Então, os alunos aqui eles estão respondendo, né, a pergunta que nós realizamos há pouco sobre o ramo de cooperativa. A maioria, né, está respondendo que vai atuar no ramo agropecuário. Então, neste caso, ela pode ser optante pelo lucro presumido ou lucro real. Os alunos da escola Boa Esperança, os alunos da escola Américo vão montar uma cooperativa de leite. Então, nesse caso, pode ser optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Lembrando que sobre as questões das competências de tributar do governo federal, estadual e municipal, só acrescentando um detalhe que no ramo de serviço vocês têm que se atentar para o Código Tributário Municipal, se naquele município tem alguma legislação que fala lá no Código Tributário sobre as cooperativas. Do mesmo jeito, é o governo estadual. Tem os tributos como o ICMS, que o governo, buscando favorecer
desenvolver determinados ramos de cooperativa, ele promove alguns incentivos. Nós vamos ver na próxima aula, na aula 4, que nós vamos tratar alguns detalhes sobre essa questão do governo estadual. Tá certo? Agora com a professora Priscila. Professora Fernanda, ela tem um conhecimento muito vasto em cooperativas, então essa questão de regime, ela consegue fazer vocês entenderem como funciona cada um, tipo, de acordo com a atividade que vocês querem exercer, tá certo? Então vamos lá, como é que os cooperados vão fazer para diminuir a carga tributária? Qual é a solução? Nós vamos trabalhar agora com o planejamento tributário, que é o que as cooperativas devem fazer. Como assim um planejamento tributário? Como é fazer um planejamento? É a mesma coisa quando vocês vão fazer um planejamento familiar. Vocês vão planejar alguma coisa, vocês vão planejar os tributos. Como vai ser feito esse planejamento? Vamos lá. Primeiramente, o que é planejamento tributário? São condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar menor carga tributária. Olha aqui, gente, observando, legalmente possível, ou seja, é uma forma que o contribuinte vai achar de pagar o menor preço, mas tudo dentro da legalidade, não esquecendo. Por que realizar um planejamento tributário? Por que vocês precisam fazer isso assim que vocês montarem a cooperativa de vocês? Para pagar menos tributos, no maior prazo possível e dentro da legalidade. Como vocês podem fazer isso? Como é feito esse planejamento tributário? Vamos lá. Primeiramente, o que é tributo? Com aquele vídeo, com tudo que foi dito na aula, você já tem uma noção do que é o tributo, certo? É toda a prestação pecuniária, ou seja, compulsória em moeda cujo valor nele possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo. É o que você paga, é aquilo que está em lei, é aquilo que não é ilegal, é aquilo que é uma obrigação que você tem a pagar dependendo do que você está fazendo. A cooperativa é o ramo de cooperativa que você vai exercer. Existem algumas espécies de tributos. Quais são esses tributos? Existem os impostos, existem as taxas, contribuições diversas e o empréstimo compulsório. Todas essas aqui englobam o quê? Um tipo de tributo. Ah, professora, eu achava que tributo era só impostos. Não. Existem os impostos, existem as taxas, contribuições diversas e empréstimos compulsórios. Tudo isso vai para onde? Para o governo. Não sendo somente os impostos, mas também as taxas que vocês pagam. Taxinhas quando vocês vão abrir algum processo ou quando vocês vão fazer vocês perdem o RG de vocês vão tirar a segunda via, vocês precisam pagar essa segunda via de RG, vocês pagam a taxa, certo? Essa taxa vai para o governo. Então não é somente os impostos que são tributos, existem outras formas de tributo. Elementos fundamentais do tributo, é o que nós vamos trabalhar. Que é o que? Existe o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. São os que nós vamos trabalhar agora. Então, agora, aqui comigo, alunos, agora vocês têm uma noção de que não é somente com impostos que vocês pagam tributos, certo? Existem as taxas, que são todos aqueles pequenos valores, às vezes um valor de R$5, um valor de R$2. Quando vocês tiverem a cooperativa de vocês, vocês vão ver que, quando der algum problema, vamos dizer, vocês vão abrir uma cooperativa no ramo de venda, certo? E simplesmente ocorre um pequeno problema em notas que vocês vão emitir e vocês precisam abrir um processo diante da Secretaria da Fazenda. Para abrir esse processo, vocês vão ter que fazer o quê? Pagar uma pequena taxa. Vamos dizer de R$7, R$8. Essa taxinha que vocês pagam também vai para o governo. Ou seja, não é somente o ICMS que você paga que vai para o governo. Tudo aquilo que você paga é o quê? É tributo, certo?
Tem mais alguma coisa a acrescentar, professora Fernanda? É só um detalhe que nós vamos tratar nessa aula especificamente dos impostos, que são incidentes sobre a entrega de produtos de atos cooperativos e de atos não cooperativos, correto? Nós não vamos tratar nas nossas aulas, na aula de hoje e na próxima aula, sobre a questão de taxas. Algumas taxas nós vamos ver no caso específico da cooperativa, mas nós vamos tratar mais os impostos, correto? Continuando lá com a professora Priscila. Isso mesmo. Vamos trabalhar com os impostos, saber como funciona toda essa questão de gerar os impostos. Por isso nós vamos ver aqui os elementos fundamentais do tributo, que é o quê? O fato gerador. O que é o fato gerador? É a descrição de um fato da vida hipotética que, ao tornar-se realidade, gera uma obrigação tributária. Como assim, professora? Hipotético. Fato gerador é quando você faz algo para gerar um tributo, certo? É algo que ainda não estabeleceu. Você tem que ter o fato gerador para poder estabelecer. Um exemplo de um fato gerador seria, vamos um exemplo de IPVA. Para você pagar um IPVA, você tem que ter o quê? Um automóvel, certo? Então, se você tem um automóvel, automaticamente você gera um fato gerador de um IPVA que você vai ter que pagar. Certo, professora Fernanda? Correto. Só complementando, vamos lá, um exemplo de fato gerador. Quando a cooperativa de vocês, eu verifiquei aqui, algumas cooperativas são do ramo de agricultura familiar, de polpa de fruta. Quando vocês entregarem a polpa de fruta lá para a rede de supermercado, vai gerar o que? O fato gerador, ou seja, transferiu a propriedade, aquela polpa de fruta que era da cooperativa, passou a ser de quem? Passou a ser do supermercado. Então, nesse momento, ocorre o fato gerador que vai incidir o quê? O imposto, o ICMS, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e aí vai, entendeu? O fato gerador ocorre nesse momento da transferência. Então, a polpa de fruta, nós temos aqui os meninos que vão montar uma cooperativa no ramo de leite, uma cooperativa de leite, vão vender leite in natura, por exemplo. Então, quando eles entregarem o leite, colocaram na sacolinha, entregaram lá na rede de supermercado, o que acontece? Ocorreu o fato gerador, que o leite que era da cooperativa passou a ser da rede de supermercado. Correto, professora? Corretíssimo. É bom levar sempre para o lado da cooperativa de vocês, para vocês já terem a noção de como é feito toda essa questão, como é feito todo esse caminho de fato gerador, base de cálculo, alíquota. Então, sempre vai ser levado para esse ramo, sendo que se vocês colocarem aqui para a gente o ramo que vocês querem atuar, fica bem mais fácil de exemplificar. Certo? Então, o fato gerador, a professora Fernanda deu um exemplo muito bom com relação à cooperativa que vocês vão montar, certo? Mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que é o fato gerador ainda, vocês podem mandar aqui pra gente, que a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Vamos lá no slide? E agora nós temos o quê? A base de cálculo, que é o quê? É o número em que quantifica o fato gerador. Ou seja, primeiro tem que haver o fato gerador para depois ser feito a base de cálculo, que servirá de base para calcular o valor a ser pago pelo contribuinte a fim de quitar o tributo. Como assim quitar o tributo? Base de cálculo, que seria? Aqui comigo, alunos. A base de cálculo, vocês basicamente vão fazer o quê? Vocês vão ter o fato gerador, que foi o que vocês fizeram, que é transferir, passar a polpa de fruta que vocês acabaram de vender para um supermercado, gerou o fato. E a partir de agora nós vamos ter a base de cálculo para essa quantidade, ou seja, essa mercadoria de polpa de frutas que vocês transferiram para o supermercado, vocês fizeram essa venda. Então, a base de cálculo em valores para fazer o quê? Para gerar os tributos. Primeiro, a primeira coisa é observar o ramo que vocês vão atuar e, principalmente,
qual o tipo que vocês escolheram, lucro presumido, lucro real, para saber como é que vai ser feito a base de cálculo em cima desse valor. Correto, professora Fernanda? Correto. Só exemplificando um pouquinho a questão da base de cálculo para vocês, vamos lá, vocês entregaram o leite lá para a rede de supermercado. Tá. Quando vocês saíram com leite, caminhãozinho lá com leite para entregar no supermercado, o que aconteceu? Esse leite tem que sair com uma nota fiscal, não é isso? Então, nessa nota fiscal tem o preço dessa mercadoria. Então, o que seria a base de cálculo? É o número que quantifica o fato gerador. Bom, vamos lá. A base de cálculo para o ICMS, que incide sobre esse leite, dependendo, pode ser 17,5%. A base de cálculo, vamos supor, o total foi R$1.000, então a base de cálculo é R$1.000, certo? Um outro exemplo, fica claro, o IPVA. Então, o IPVA do carro novo, quando você compra um carro novo, a base de cálculo do IPVA é aquele valor que está na nota fiscal. Mas, quando já é um carro lá de 2015, 2016, a base de cálculo vai ser o valor de uma tabela FIPE que é referência para cálculo desse imposto. Então, é essa base que é utilizada. O ICMS, a base do ICMS é o valor que está lá na nota fiscal do leite que você entregou, mais ou menos assim. Então, vamos supor que o ICMS é estipulado em percentual, mas a base de cálculo, você entregou R$2.000 de leite, então a base de cálculo é esses R$2.000, tá certo? Espero que eles tenham compreendido. Eu acredito que compreenderam, porque a professora Fernanda, como eu sempre digo, ela tem uns exemplos bem melhores do que o meu, porque ela já trabalhou com cooperativa, então ela tem um entendimento melhor com relação a esse fato gerador, a questão de base de cálculo, que é mais, vocês vão ter um maior entendimento com o ramo, certo? Sempre vai ser destacado, porque a primeira coisa que tem que ser feito é legalmente, ou seja, tudo dentro da lei. Então, a partir do momento que vocês abriram uma cooperativa, dependendo do ramo que vocês vão atuar, seja serviço, seja venda, vocês vão ter que emitir notas fiscais. E hoje em dia, com a questão de transparência e com a questão de a globalização, tipo, tudo hoje é online, então todas as notas de serviço e notas de venda, elas são feitas o quê? Eletronicamente, virtualmente. Então, a partir do momento que você fizer uma nota e vocês forem ter o tributo, vamos lá, de ICMS, vai ter a base de cálculo do valor que vai ser tributado em cima daquela alíquota, ou seja, da alíquota que o governo cobra, o governo do estado de Rondônia, ou se for serviço, a alíquota de ISS em cima do município de Porto Velho ou do município de onde você vai abrir a sua cooperativa, certo? Vamos lá, a professora Fernanda ela já estabeleceu, explicou como funciona a base de cálculo, agora vamos ver como funciona a alíquota no slide. A alíquota é o quê? É o fator geralmente percentual. Esse percentual fica mais fácil de vocês entenderem, por quê? Porque é o valor do imposto que vai ser cobrado, que é o quê? Quando aplicado sobre a base de cálculo, estabelece o valor do tributo. Aí sim nós vamos entender que é basicamente o exemplo que a professora Fernanda deu, que é o quê? Quando você vai fazer a sua nota e você destaca lá a base de cálculo e a porcentagem que vai ser cobrada do tributo, que é o quê? Aquele valor que o governo vai arrecadar, seja ele ICMS, ISS, PIS, COFINS, contribuição, imposto de renda. Então, de acordo com o ramo, com a questão do regime que vocês estabeleçam, vai ser tirado esse percentual, que é essa alíquota que vocês vão ter descontada em cima da base de cálculo. Correto, professora Fernanda? Correto. No caso, esse percentual, vamos lá, a nota fiscal foi de R$1.000 de leite. Então, vamos lá, a alíquota do ICMS é 17,5. Então, vou pegar R$1.000 vezes 17,5, vai dar R$175 de ICMS. Essa é a alíquota. A alíquota, ela pode variar dependendo do produto que você comercializa. Correto? Dependendo do ramo de cooperativa que você atua também, dependendo do estado, no estado de Rondônia não tem tanto, vamos dizer assim,
ela não trata muito essa questão da cooperativa, é um ponto que eu creio que nós devemos trabalhar, essa questão de incentivos às cooperativas no estado de Rondônia. Nós vamos ver na próxima aula que são poucos os incentivos. Então, cooperativas não tem tanto incentivo do ICMS. Eu acho que isso deve ser trabalhado. Vocês como estudantes, nós como professores, a gente deve buscar isso, porque é interessante. Cooperativa, ela é importante para o desenvolvimento do nosso estado, que atua muito no ramo agropecuário, né? Isso tem a pecuária, tem a questão do gado, de corte. É bem interessante a questão das cooperativas, muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Continuando lá com a professora Priscila. Isso mesmo, o que a professora Fernanda está falando é essa questão de incentivo do governo, que falta um pouco, né? Eu já vi algumas cooperativas no estado do Acre, que o incentivo delas com relação ao ICMS, elas têm cooperativas de madeira, certo? Com a questão de madeira. E lá, e eu acredito que aqui também seja da mesma forma, mas lá eles trabalham o quê? Com lucro real. O ICMS deles é trabalhado assim, a cada produto que eles utilizam para fazer o trabalho da madeira, ou seja, para tentar transformar aquela madeira em uma madeira trabalhada, não mais em tora. Cada produto que eles compram é feito um abatimento de ICMS na entrada pela saída, certo? Então, como funciona isso? É um incentivo que o governo dá para as cooperativas. Somente as cooperativas têm esse incentivo. Então, falta um pouco disso, de incentivo, para vocês que vão ser futuros cooperados, que vão montar a cooperativa, buscarem esse incentivo com o governo, já que vocês vão montar vários ramos de cooperativa, vários tipos, seja de gado, seja de polpa de fruta, seja de produção de leite. Então, buscar ver uma forma que seja benéfica tanto para vocês quanto para o governo, tá certo? Vamos lá no slide. De quem é a obrigação de pagar? Quem vocês acham que é a obrigação de pagar o tributo? Ou seja, nós temos aqui temos o contribuinte, certo? Que é quem? É o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo devido à sua relação direta com o pessoal com o fato gerador. Ou seja, você montou sua cooperativa e você tem o quê? Que assim no momento que você tem o ato do fato gerador, você já gera uma obrigação, ou seja, o contribuinte, ele é o sujeito obrigado a pagar os impostos, certo? E nós temos também o responsável, que é quem? Terceiro, que a lei escolhe para responder pelo tributo, quando há dificuldade de quê? De alcançar o contribuinte, ou seja, a substituição tributária. Como funciona essa questão de quem é obrigado a pagar? Vamos lá. A partir do momento que vocês montam a cooperativa e que vocês começam a fazer o fato gerador, que é o quê? A venda que vocês fazem, vocês são obrigados a pagar os tributos do tipo de mercadoria que vocês estão fazendo, seja ele serviço ou venda, vocês são obrigados. Então, o contribuinte, ele é obrigado a pagar os tributos. E nós temos o que aqui? Nós temos o responsável, que é esse terceiro que a lei escolhe para responder, certo? Pelo tributo quando há dificuldade de alcançar o contribuinte, que seria a substituição tributária, que também é um ICMS, só que substituto. Alguma coisa a acrescentar, professora? Só exemplificando aqui um exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula, exemplificando um exemplo, né? Meio estranho, mas vamos lá. É a questão do contribuinte responsável. Vocês vão montar uma cooperativa e essa cooperativa vocês vão contratar funcionários, certo? Esse funcionário, com certeza, como é uma cooperativa, vai ter um salário bom. Né, cooperativa, os fins da cooperativa, com certeza, vai ter um salário bom e esse funcionário ele vai pagar o quê? Imposto de renda à pessoa física. Então, quem é obrigado a pagar o imposto de renda a partir de um certo rendimento da pessoa física? O contribuinte, quem? O João, que você contratou para a sua cooperativa. Ele é responsável por pagar o imposto de renda sobre os rendimentos dele. Tá, mas como ele é empregado da cooperativa,
Quem vai ficar responsável por recolher esse imposto de renda é quem? É a sua cooperativa. Conseguiram visualizar a diferença entre contribuinte, né, um outro exemplo, entre contribuinte e responsável? Então, o contribuinte é o seu funcionário, mas quem é o responsável por recolher aos cofres públicos este imposto é a sua cooperativa. Correto, professora? Corretíssimo. Questão de exemplo é com a professora Fernanda mesmo. Ela consegue buscar exemplos para vocês terem uma noção melhor de como funciona toda essa questão de tributos. Ela leva bem para vocês mesmo, para dentro da cooperativa, certo? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês mandem aqui no chat que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Agora vamos lá no slide para descobrir, né, conceituar o que é evasão, elusão fiscal. Então vamos lá, o que é evasão fiscal? É o ato ilícito, ou seja, contrário à lei, ou ainda melhor, ilegal. Omitir tributos é o que? Sonegação tributária. Então, ou seja, gente, quando a gente fala de evasão, aqui comigo, quando a gente fala de evasão, está querendo dizer quando você quer o quê? Burlar a lei, quando você quer fazer algo ilegal. Vamos lá, não sei se eu vou ter um exemplo tão bom como o da professora Fernanda, mas daqui a pouquinho ela dá um exemplo para vocês bem voltado para a cooperativa do ramo que vocês vão atuar. É como se vocês fossem abrir uma cooperativa e de repente vocês acham que estão pagando alto no tributo. Ah, eu não quero pagar isso. Então simplesmente vocês falam assim, vamos começar a vender sem nota fiscal. Isso é o quê? É evasão fiscal, isso é ilícito, isso não, a lei não permite. Você está fazendo o quê? Você está sonegando, não é, professora Fernanda? Isso, um exemplo também que a gente pode trazer no caso de cooperativa. Na cooperativa nós temos atos cooperativos e atos não cooperativos. No caso, os atos não cooperativos, eles são mais tributados, tem mais tributos que incidem sobre eles. O que acontece? Você, buscando omitir tributos, você pega aqueles atos não cooperativos e lança como atos cooperativos. Ou seja, você comprou polpa de fruta do João, que não é cooperado. Essa polpa de fruta, quando você for vender, ela incide mais tributo. Aí o que você fez? Não, vou lançar como eu comprei da cooperada Ana Maria. Isso é o quê? Evasão fiscal. Isso não pode, isso tem que estar bem definido lá na hora de montar a sua cooperativa. Eu vou tratar atos cooperativos como atos cooperativos. Atos não cooperativos serão atos não cooperativos. Eu não vou tentar omitir tributos e nem sonegar, porque se fizer isso, eu já ouvi histórias de cooperativas que tentaram fazer isso e a tributação, principalmente a tributação estadual, que é bem eficiente no que se refere a isso, foi lá e conseguiu detectar e o que? A cooperativa sofreu sérios prejuízos. Então, isso não é correto. O interessante é a gente buscar outras formas, né? Buscar leis que promovam o desenvolvimento das cooperativas, mas essa questão da sonegação tributária, ela não é legal, tá certo? Continuando lá com a professora. Isso mesmo. Sonegar impostos não é legal perante a lei, é ilegal. Então, vocês tentem fazer tudo dentro da lei. Como a professora Fernanda mesmo disse, vocês têm que buscar os seus direitos com relação ao quê? Benefícios, incentivos do governo, para não ter necessidade de ficar fazendo esse tipo de coisa ilegal. Vocês trabalharem sempre dentro da lei. Então, vamos agora saber um pouco sobre elusão fiscal, lá no slide. O que é elusão fiscal? Continua sendo também o que, gente? Um ato ilícito. Elusão fiscal, ele está dizendo o quê? O que faz? Simula, ou seja, simular, fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir verdadeiro negócio, certo? Ou seja, abuso das formas. É uma elusão, é quase como uma ilusão. Vamos lá.
É como se vocês pegassem e vocês vendessem polpa de frutas, porque a tributação, isso é um exemplo, a tributação da polpa de frutas ela é menor, só que em vez disso vocês estão vendendo queijo, um exemplo. Vocês estão fazendo o quê? Trocando a tributação, porque, mas a da polpa de frutas ela é mais em conta, então eu vou fazer da polpa de frutas em vez de fazer com relação ao leite. Certo, professora Fernanda? Isso, só acrescentando o que a professora Priscila disse, interessante, muitas vezes, eu já vi algumas situações, o que acontece? Em vez de vender, a pessoa faz simples remessa de mercadoria, simples remessa de polpa de fruta. Isso é o quê? Elusão fiscal. Na realidade, você está o quê? Você está indo entregar, vendeu a polpa de fruta, mas você emite a nota fiscal simples remessa de mercadoria. No caso de madeira, né? Eu já vi algumas situações no que se refere a isso. A pessoa remessa de madeira para secagem. Na realidade, isso aqui é uma elusão fiscal. Isso não pode. Se a fiscalização do ICMS pegar, a empresa e a cooperativa será multada, né? Com certeza. Então, vamos lá para a elisão fiscal no slide. A elisão fiscal é o quê? É o ato lícito, ou seja, o correto. De acordo com a lei, utilizar as brechas da lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias. É o que nós trabalhamos com planejamento tributário. Elisão é quando você faz tudo ilícito, quando você faz de acordo com a lei, certo? Vamos ver com a professora Fernanda, que ela sempre tem exemplos maravilhosos. Então, vamos lá. A questão da elisão, né? Ato lícito, então nós temos Simples Nacional, as formas de tributação das empresas, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Nesse caso, dependendo do ramo, quais são as alternativas que eu tenho que eu posso pagar menos tributo? Já no momento da constituição da sua cooperativa, você já está fazendo o planejamento tributário quando você define, bom, eu vou trabalhar com lucro presumido. Bom, mas quais são os tributos? Nós vamos ver na próxima aula. Eu vou pagar esse. Será que é interessante? Ou lucro real? Porque eu só vou pagar os tributos, tipo imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, somente de atos não cooperativos. Então, é interessante a gente verificar isso, né, professora Priscila? No momento de construção do seu projeto de cooperativa. Isso mesmo, professora Fernanda, ela exemplificou muito bem com relação a tudo isso, com elusão, ilusão e elisão fiscal. E agora fica com a atividade de sala, espero que esteja claro para vocês, é uma atividade bem tranquila, vocês vão trabalhar bem como é que funciona fato gerador, o que é ilusão e elisão, e daqui a 30 minutinhos nós estamos de volta, não é, professora Fernanda? Isso, estaremos aqui novamente. Até. Aguardamos a participação de todos aqui no chat. Olá, estamos aqui novamente para a correção da atividade de sala da aula 3. No momento, participaram aqui conosco os alunos da escola Extensão Tom Jobim, inclusive responderam a questão 1. Os alunos da escola Tubarão também encaminharam a resposta da questão 1, professora. Da questão 1? Isso. Então vamos lá, vamos corrigir, vamos ver se eles estão corretos. Vamos lá no slide para resolver nossas questões. Questão 1. Marque verdadeiro para as assertativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá para a letra A. As cooperativas têm somente um regime de tributação, ou seja, independente do ramo de atividades ou da forma de tributação, será sempre o mesmo. Nossa,
Essa daqui eu acredito que todo mundo colocou falso, não colocou, professor? Isso, os alunos da extensão Tom Jobim colocaram falso, da escola Tubarão também responderam que a primeira assertiva é falsa. Essa daqui estava bem facinha para vocês, hein? Vamos lá. Letra B. Responsável é o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo, devido à sua relação direta, pessoal com o fato gerador. E aí, professora, todo mundo colocou o que aí? Letra B. Falsa. Falsa? Falsa. Todo mundo aí ficou ligado na aula, prestou bastante atenção. Lógico, gente, responsável é o sujeito obrigado responsável é o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo? Não, né, gente? Então, vamos lá. São só algumas palavrinhas que estão sendo trocadas aí. Opa. Letra C. Responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de alcançar o contribuinte, ou seja, substituição tributária. Essa daqui é o quê? Professor, eles responderam o quê? A C colocaram verdadeiro. Correto. Ou seja, o responsável é o terceiro que a lei escolhe. Não esqueçam disso. Letra D. Evasão fiscal é ato ilícito, é sonegação fiscal. Essa daqui estava facinho. E aí, professora, colocaram verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essa daqui estava bem fácil. Os alunos da escola Boa Esperança, da escola Dorothy, responderam que é verdadeiro. Olha, os alunos estão bem ligados na aula. Letra E. Os cooperados e administradores da cooperativa devem realizar o planejamento tributário, visando pagar menos impostos no maior prazo possível na ilegalidade. Olha aqui a palavrinha. Lógico que todos responderam que era falso, certo, professora? Certo. Falsa essa assertiva. Vamos lá para a letra F. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Gente, essa alternativa aqui, ela simplesmente foi só o conceito que foi colocado para vocês, não foi mudado nada. Logo, todos colocaram aí verdadeiro, professora? Isso, verdadeiro. Então, vamos lá para a questão 2. Questão 2, alguém respondeu, professora? Ainda não, professora Priscila. Questão 2, eles ainda não responderam. Vamos lá. Planejamento tributário é o quê? O que é o planejamento tributário, pessoal? É evasão fiscal, é elusão fiscal, é elisão fiscal, é o fato gerador ou nenhuma das alternativas? De cara, vocês já iriam excluir nenhuma das alternativas, certo? Gente, vamos lá. Fato gerador é o quê? É o ato que você faz o quê? A venda, certo? Você fez a venda, você transferiu o seu produto para quem você vendeu ou para quem você prestou o serviço. É o ato que você faz a transferência, certo? O que é evasão fiscal? Evasão fiscal, nós vimos aqui que é o ato ilegal, certo? É ilegal, certo? E elusão fiscal? Elusão fiscal também é um ato ilegal. Então, sobrou quem? Elisão fiscal. Gente, planejamento tributário é o quê? É a elisão fiscal. É tudo aquilo que é feito dentro da legalidade. É tudo feito correto. Vocês estão agindo dentro da lei. Professora Priscila, só um instantinho. Os alunos da escola Jaime Peixoto responderam que a questão é a letra C. Acertaram. Da escola Paulo Freire, em Itapuã do Oeste também. E da escola Emburana. E a participação aqui também da escola Fernando Souza Gomes. Responderam que a questão 2, a alternativa correta é a letra C. Ótimo, então todos acertaram.
Agora vocês já sabem o que é evasão, elusão e elisão fiscal, tá correto, gente? Vamos lá para a questão 3. A cooperativa Doces da Vovó Mafalda realizou no dia 15 de nove de 2017 a entrega de 100 pudins de leite condensado no valor de R$20, certo? Cada. Sabemos que a nota fiscal número 1506 foi emitida no mesmo dia, no valor de R$2.000, sendo que a entrega desses pudins ocorreu no mesmo dia. Com base nos dados acima, identifique. Ou seja, vocês tiveram aqui um enunciado onde vocês teriam que dizer o quê? Qual era o fato gerador do tributo, base de cálculo, contribuinte do imposto, responsável pelo pagamento do imposto e a alíquota. De acordo com o enunciado, o que vocês podem dizer? Quem é o fato gerador do tributo? Professora, alguém respondeu aí? Ainda não, professora. Quem é o fato gerador do tributo, gente? Lembra que a professora Fernanda explicou muito bem o que é o fato gerador, que é quando vocês fazem a venda do produto, vocês transferem o produto da cooperativa para quem vocês estão fazendo a venda, para o supermercado. Então, o fato gerador, gente, é a venda dos pudins, certo? É a venda dos pudins, certo? Da cooperativa, foi a venda dos pudins. Que base de cálculo é essa, gente? Qual foi o valor que foi vendido? Ele não está dizendo que a nota fiscal foi gerada, número 1506, foi no mesmo dia com o valor? Ou seja, a base de cálculo é o valor da nota fiscal. Qual o valor da nota fiscal? Não foi R$2.000? Então, essa daqui é a minha base de cálculo, que é o que, gente? Desculpem, é o valor total dos pudins, ou seja, R$2.000, o valor da nota. Quem é o contribuinte do imposto? Quem é que vai pagar esse imposto? Se eu fiz um fato gerador, criei uma base de cálculo, então o meu contribuinte do imposto vai ser quem? A cooperativa Doces da Vovó Mafalda, certo? Um pouquinho. Doces da Vovó Mafalda. Aí vem e diz assim, na D. Quem é o responsável pelo pagamento do imposto? Ora, se o contribuinte do imposto é a cooperativa Doces da Vovó Mafalda, então o responsável pelo pagamento do imposto também é quem? É a mesma coisa. O contribuinte do imposto é a cooperativa Doces da Vovó Mafalda e o responsável vai ser também a cooperativa Doces da Vovó Mafalda. Alguém está participando, professora? Dessa questão, não. Acho que eles ficaram com um pouco de dúvida com relação ao enunciado. Isso. E a alíquota, gente, no enunciado não foi dito nenhuma alíquota. Por quê? Porque a alíquota nós vamos trabalhar na próxima aula, tá bom? Não foi dito alíquota aqui. Foi só para vocês entenderem como funciona o fato gerador e a base de cálculo, tá bom? Vamos lá para a questão de número 4. Questão de número 4. A cooperativa Doces da Vovó Mafalda realizou a elaboração da folha de pagamento da sua funcionária Maria Alice da Silva, sabendo que seu salário é R$ 1.200, certo? Destacamos que a empresa deverá recolher da funcionária 8% de INSS. Com base nos dados acima, identifique. Era a mesma coisa que vocês tinham que fazer com a questão número 3. Vamos lá. Quem é o fato gerador do tributo? Quem foi que gerou o tributo? A professora Fernanda ela explicou muito bem com relação à questão de impostos, que seria o responsável, quem seria destacado na folha, mas quem iria pagar. Então, fato gerador do tributo é quem?
Quem foi o fato gerador? Foi a elaboração da folha de pagamento da funcionária Maria Alice da Silva. O fato gerador foi o quê? Foi a elaboração da folha. A partir do momento que eu fechei a folha de pagamento, eu gerei o quê? Eu fiz o quê? Eu tive um gerador do tributo, foi o fato gerador dela. Então, o fato gerador aqui é o quê? A elaboração da folha de pagamento. Que vocês vão ver aí é a elaboração da folha de pagamento da funcionária Maria Alice da Silva, que não vai dar para terminar de colocar aqui. Aí vem a segunda pergunta: qual é a base de cálculo com relação a essa funcionária? Qual é a base de cálculo? No caso, ele disse o valor do salário dela. Qual foi o salário que a Maria Alice ela foi cadastrada? Com o salário de R$ 1.200. Então, a base de cálculo é o quê? É o salário dela. R$ 1.200 é a minha base de cálculo. Quem é o contribuinte do imposto? Quem vai pagar esse imposto? Se é INSS, gente, quem é o contribuinte responsável? É a própria funcionária, é a Maria Alice. Então, quando você tem desconto de INSS, é descontado na folha. Então, quem paga é você. Então, o contribuinte do imposto aqui é a Maria Alice. Alguma participação, professora? Não, ainda não. Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês vão mandando que a gente vai esclarecendo aqui, tá bom? E a letra D, responsável pelo pagamento do imposto. Aí vem aquela questão que a professora Fernanda comentou com vocês, que o desconto é do funcionário, mas quem é o responsável para fazer o pagamento desse imposto é quem? A cooperativa. Por quê? A cooperativa faz o desconto da Maria Alice e automaticamente esse desconto vem para a cooperativa para eles poderem fazer o pagamento desse imposto. Então, o responsável pelo pagamento do imposto é quem? A cooperativa da Doces da Vovó Mafalda. E a última, da letra E, que é: qual é a alíquota usada? Qual foi a alíquota que foi usada nesse enunciado? Qual é a alíquota de INSS? É de 8%. Atividade facinha, atividade bem tranquila para vocês. Foi uma forma só, aqui comigo, alunos, uma forma só de vocês entenderem como é que funciona essa questão de fato gerador, como é que funciona a base de cálculo. Então, o que acontece? Esse foi o início de uma aula que nós vamos dar continuidade na aula 4, que nós vamos trabalhar com os regimes e com as alíquotas que são utilizadas para vocês ficarem mais informados com relação ao ramo que vocês vão utilizar. Tá certo? Mas vocês hoje aprenderam que existe um fato gerador, que existe as 3 nomenclaturas que, se vocês ouvirem falar, vocês já vão saber o que é elusão, elisão e elusão, certo? A atividade, eu acredito que vocês terminaram super rápido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente aqui, a gente vai esclarecer. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido e tenham, que vocês possam exercer na cooperativa que vocês vão criar. Não é, professora Fernanda? Isso. Hoje nós tivemos uma participação considerável aqui de várias escolas, né? Eu vou citar aqui algumas: a escola Tubarão, escola Aurélio, escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo. Eu peço aquelas escolas que não encaminharam o ramo de cooperativa que os alunos irão montar no projeto integrador, que encaminhem para a gente aqui no chat, para que na próxima aula a gente possa utilizar esses ramos para exemplificar e demonstrar melhor a questão da tributação das cooperativas. Nós temos aqui a escola também, Escola Maria Rosa de Oliveira, Escola Boa Esperança, deixa eu ver aqui mais uma escola, Escola Arco-Íris de Ariquemes,
Escola Marechal Rondon, Escola Coronel Jorge Teixeira e a Escola Boate Geraine. Isso, espero que esteja correta a pronúncia. Escola Emburana, Fernando Souza. São as participações de hoje, professora Priscila. Que bom, teve bastante participação, a aula foi bem proveitosa, né? Como é um pouco mais de teoria, vocês acabam se interessando mais, não é? Espero que tenha ficado claro e nos encontramos... Principalmente, gente, não esqueçam da atividade de percurso de vocês, tá bom? Não esqueçam, já está aí quase chegando num prazo, no nosso último dia de aula, então não esqueçam de fazer. Se tiver com dúvida nas atividades de percurso, vocês mandem aí pra gente no chat ou mandem no AVA, mas qualquer dúvida, tá bom? Tutores, o que os alunos tiverem com dúvida, vocês podem mandar que nós vamos esclarecer, tá certo? E até a próxima aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Educação à distância, mudando realidades.